Então, o tema desse assunto será tentando compreender o que significa pretérito imperfeito, ou seja, um modo, indicativo, e o tempo verbal pretérito imperfeito. Eu estou construindo uma playlist nesse canal de forma bem introdutória sobre morfemas da língua portuguesa. Aqui está o pequeno livro que eu estou utilizando, então eu indico este livro do Walter Cady para você começar a entender as palavras, ou seja, a morfologia da língua portuguesa, né? E, por sua vez, esse vídeo faz parte de uma playlist geral sobre linguística. Então vamos lá, pretérito imperfeito, de acordo com este pequeno livro, ele não traz exemplos diversos, ele apenas menciona que essa também é uma possibilidade como desinência verbal. Então, desinências modo-temporais, elas podem ser o modo indicativo, desinências modo-temporais. Então, mistura-se aqui nessas desinências o modo e o tempo do verbo. O modo ele pode ser de acordo com este livro do Walter Cady, pode ser do modo indicativo, pode ser do modo subjuntivo, podem também ter formas verbo-nominais. Basicamente são essas três. As formas verbo-nominais podem ser gerúndio, enfim, entre outras. Então, estes são os modos. E eu estou tratando ultimamente aqui no canal sobre o modo indicativo. Inclusive, teremos vários vídeos sobre cada um dos modos, cada um dos tempos verbais do modo indicativo. E o tempo verbal do modo indicativo pode ser o presente, que já tratei no vídeo passado, que inclusive é marcado por um morfema zero. Ele pode ser pretérito imperfeito, que é o tema do vídeo de hoje. Ele pode ser pretérito perfeito. O tempo também pode ser pretérito mais que perfeito. Pode ser futuro do presente ou então futuro do pretérito. Então são os tempos verbais, basicamente presente, passado e futuro. São esses três. Então, o livro nos diz que o pretérito imperfeito ele é marcado pela desinência verbal ou pelo morfema vá na primeira conjugação e marcado pelo morfema ia na segunda conjugação e na terceira conjugação também ia, porque os verbos eles têm três conjugações, o are, o er e o ir. Então vamos pensar em um verbo. Tomar é um verbo de primeira conjugação, tomar. Qual seria um exemplo de verbo de segunda conjugação? Comer, ir. Então esse é um verbo de segunda conjugação. Terceira conjugação, ir, Deixa eu pensar no terceira conjugação. Dormir, ir, Então são as três formas, ou então as três conjugações da língua portuguesa. Neste livro, ele só traz essa informação, esses dois exemplos, que na primeira conjugação, todos os verbos, marcado pelo morfema vá. Isso no pretérito imperfeito, E segunda e terceira conjugação, ia. Paramos por aqui neste livro. Agora, numa consulta no chat, para a gente aprender um pouco mais sobre o que seja de fato pretérito imperfeito, eu tenho a seguinte informação. Cadê? Então tá, pretérito imperfeito no modo indicativo, como já adiantei no vídeo. Então, definição. O que é o pretérito imperfeito? Ele é um tempo verbal. É um tempo verbal que expressa uma ação inacabada, ou seja, uma ação que não está finalizada ainda, que é habitual ou contínua, mas que está lá no passado. Por isso, pretérito imperfeito, Pretérito de passado e imperfeito porque ainda não acabou. Talvez fique mais fácil de memorizar isso pensando dessa forma. Então é algo que está inacabado ainda no passado. E é do modo indicativo porque indica um fato real. Então sempre que é modo indicativo é que está indicando algo que existe no mundo, que é real, ou provável, que ocorria ou que se repetiam no passado. Exemplos de usos, ações habituais. Eu estudava todas as noites. Então aqui entra o morfema que eu disse, O verbo estudar é a primeira conjugação, ar. E qual que é o morfema que marca essa desinência verbal, modo indicativo, pretérito imperfeito? Esse vá, Eu estudava. Então, o vá do final da palavra. Porque desinências verbais sempre são... Deixa eu ver, deixa eu dar uma olhada numa coisa aqui. Porque desinências verbais, no caso, elas fazem parte de um outro grupo de desinências anteriores, que são simplesmente desinências. O que são desinências? São morfemas terminais de palavras variáveis. Por que são palavras variáveis? Porque aqui nós temos um exemplo, Então, eu estudava, o verbo estudar, ele tem muitas variações. Eu estudo, tu estudas, nós estudamos, eu estudava, então é uma palavra variável.
E é um morfema, as desinências, elas são morfemas que marcam o final de palavras variáveis. Então, veja que esse morfema, no caso do pretérito imperfeito, ele está surgindo no final da palavra, estudava. Então, essa ação habitual estudava todas as noites. Ações em progresso no passado, ele dormia. Dormir é um verbo de terceira conjugação. Então, dormia confirma que nós vimos no livro do Walter Cady. Então, também é um morfema de marcação, né? Dormia quando eu cheguei. Descrições no cenário ou estado, o céu estava nublado. Estava novamente, né? Conjugação do pretérito imperfeito. Em português, os verbos são classificados em 3 conjugações, como eu já disse, né? É a primeira conjugação, verbos terminados em ar. Segunda conjugação, er. Terceira em ir. Eu já disse isso. 5 exemplos de cada um rapidamente. Então, eu cantava, primeira conjugação. Tu cantavas, ele cantava, nós cantávamos, eles cantavam. Segunda conjugação, vender. Eu vendia, tu vendias, ele vendia, nós vendíamos, vós vendi, eles, aqui não tem marcação. Terceira conjugação, eu partia, tu partias, partia, nós partíamos e eles partiam. Bom, assim dá pra gente ter uma ideia, né, do que seja de fato, então, essa desinência verbal, modo temporal, no caso, pretérito imperfeito do indicativo, que indica algo no passado que está inacabado. E os morfemas são o vá de primeira conjugação e o ia de segunda e terceira conjugação. Então eu fico por aqui. No próximo vídeo quero entender um pouco mais sobre o pretérito perfeito, que eu imagino que seja o contrário disso, né? E no vídeo passado eu tratei sobre o presente do indicativo. Vou deixar esse vídeo aqui no final. Eu indico tanto o livro do Walter Cady, para você começar a entender morfologia da língua portuguesa, indico também a PUC-PR no curso de Letras Português e Inglês, que é onde eu estudo atualmente, inclusive aqui em Curitiba. Biblioteca da PUC, livro do Walter Cady e a PUC-PR no curso de Letras.